Imagina a seguinte situação. Hum, Alguém vai lá e pergunta para um sistema de inteligência artificial como o Império Romano mantinha o controle de territórios tão vastos. tá. Uma pergunta histórica super comum, né? Sim. Aí a resposta volta de forma eloquente, com uma gramática assim irretocável. Só que a máquina afirma com toda a convicção que os romanos usavam a internet. A internet, no Império Romano. Isso. Ela diz que eles usavam as redes sociais para divulgar propaganda e coordenar a logística militar lá nas províncias da Europa. Pois é uma resposta construída com uma articulação invejável, mas completamente alucinada. A máquina domina a forma como as palavras se encaixam umas nas outras, Aham. mas ela é absolutamente cega para o mapa cronológico e estrutural do conhecimento humano. Falta ali a compreensão básica do que a internet realmente é, sabe? E de quando ela foi inventada. E é exatamente por isso que a nossa imersão de hoje vai direto ao coração de como a linguagem organiza o que a gente sabe sobre o mundo. Com certeza. Porque para quem quer aprender algo denso e novo, seja decifrar um jargão jurídico super complexo, ou entender um manual de engenharia, ou até dominar uma tecnologia nova, dominar a mecânica dos chamados termos técnicos é um atalho inestimável. É a chave mestra, eu diria. Exato. E para essa análise de hoje, a gente trouxe uma pilha de documentos bem eclética. Tem desde artigos acadêmicos profundos sobre socioterminologia, passando por trechos fundamentais do livro Introdução à Terminologia, da Krieg e da Finato. Um clássico. Muito clássico. Até relatórios super contemporâneos sobre a ascensão dos modelos de linguagem de grande escala, os famosos LLMs. O grande trunfo dessa combinação de fontes é que ela cruza a linguística pura com os dilemas mais urgentes do nosso século, né? A missão aqui é entender a jornada de uma palavra comum. Isso. A gente quer investigar como um agrupamento banal de letras do dia a dia sofre uma metamorfose e se transforma em um termo altamente especializado. Um termo capaz de carregar o peso do conhecimento científico. Certo, então vamos desempacotar isso. Porque a visão que se tem sobre o que é um termo técnico mudou drasticamente ao longo do tempo. Nossa, mudou muito. Geralmente existe essa expectativa reconfortante, sabe, de que as palavras científicas são tipo placas de trânsito em uma rodovia. Como assim? E a placa de pare é vermelha, hexagonal e significa pare em qualquer lugar do mundo. A gente gosta da ideia de que o conhecimento técnico é assim, limpo, imutável e perfeitamente categorizado. Essa expectativa era, de fato, a regra oficial até bem pouco tempo atrás. Historicamente, o paradigma que dominava a ciência era a Teoria Geral da Terminologia, a TGT. Famosa TGT. Exato. Formulada pelo engenheiro Eugen Wüster e encampada pela chamada Escola de Viena. A urgência daquela época, especialmente com o avanço da engenharia moderna e a necessidade de padronização internacional ali no pós-guerra, era a univocidade absoluta. Ou seja, zero margem para dupla interpretação. Nenhuma margem. O princípio era simples e bem rígido. Um termo deveria carregar apenas um único conceito, e um conceito deveria ser nomeado por apenas um único termo, independentemente do idioma. Entendi. Era como se eles tratassem as palavras como instrumentos cirúrgicos totalmente estéreis. Essa é uma ótima imagem. Né? Tipo um bisturi. Ele tem um formato específico e serve apenas para cortar. Ele fica guardado lá numa gaveta asséptica, intocável, longe da sujeira das ruas e das gírias do cotidiano. Era realmente a busca por uma linguagem livre de qualquer ambiguidade. Só que essa visão de laboratório acabou esbarrando num obstáculo enorme. Qual? Os seres humanos não se comunicam no vácuo. Pois é. A vida real acontece. Exatamente. Ao observar como os especialistas realmente trabalhavam na prática, os linguistas notaram que essa tal univocidade era um idealismo inatingível. A paisagem do vocabulário técnico é, na verdade, incrivelmente fluida. As coisas mudam de sentido. Sim, e é aí que, na década de 1990, a pesquisadora Maria Teresa Cabré propõe uma revolução com a teoria comunicativa da terminologia, a TCT. A TCT da Cabré. Essa é a virada de chave dos textos que a gente está lendo. Isso. A Cabré estabelece que as palavras científicas não flutuam fora da nossa linguagem natural. Elas estão mergulhadas na mesmíssima lama gramatical e social
que a gente usa para pedir um café na padaria. Então, essa nova lente abandona aquela ideia do bisturi estéreo. A linguagem técnica passa a ser vista mais como uma oficina de artesanato, barulhenta e bem movimentada. Perfeito. As palavras são as ferramentas nas mãos de dezenas de artesãos diferentes e é o movimento, o uso no mundo real, que vai ditar o formato exato daquela ferramenta naquele momento específico. Essa metáfora da oficina ilustra super bem o conceito central da Cabré. A TCT propõe que o termo não é um rótulo plano, bidimensional. Ele é muito mais complexo que isso. Muito mais, ele é um poliedro, uma figura geométrica de várias faces. Dependendo do ângulo pelo qual a gente observa essa figura, a gente nota características completamente diferentes. E a Cabré sugere que existem 3 dimensões essenciais para acessar e compreender esse conhecimento especializado, né? Nossas fontes frequentemente chamam isso de as 3 portas da terminologia. As famosas 3 portas. O que nos obriga a investigar a organização dessa oficina. Porque se os termos são ferramentas vivas, como elas encontram o lugar delas no espaço? Boa pergunta. E isso nos leva à primeira porta de Cabré, que é a dimensão cognitiva. Nos textos, isso é descrito quase como um mapa mental, não é? A obra A Terminologia, Representação e Comunicação define o termo, nessa primeira dimensão, como um nódulo de conhecimento. Nódulo de conhecimento, guarda esse nome. Isso. Toda área de especialidade, seja a medicina nuclear ou a teoria musical, possui uma estrutura interna, uma arquitetura de conceitos. Certo. Uma palavra só adquire o status de conhecimento científico porque ela ocupa uma posição milimetricamente exata dentro dessa rede. Se um conceito não tem relação com os outros ao redor dele, ele simplesmente não tem valor dentro daquela ciência. Tentando visualizar isso de forma mais concreta para quem escuta. É semelhante ao olhar para o céu noturno e identificar constelações. Como assim, constelações? É que uma estrela isolada brilhando no escuro é apenas um ponto de luz, certo? Certo. Ela só ganha uma identidade técnica, uma mitologia e até um significado de navegação quando a gente mapeia a distância e a relação dela com as outras estrelas, aquelas que formam, digamos, a Ursa Maior. O que é fascinante aqui é que a analogia da constelação funciona perfeitamente, porque ela destaca a interdependência. Sem a rede que liga as estrelas, o sentido posicional desaparece. Na ciência é a mesma coisa. Se uma peça dessa estrutura conceitual é arrancada, a capacidade do especialista de organizar e transmitir o que sabe simplesmente desmorona. Fica tudo solto. Tudo solto. As fontes enfatizam muito que qualquer sistema inteligente, seja o cérebro humano aprendendo física quântica ou um software organizando bancos de dados médicos, precisa internalizar essa hierarquia de nódulos de conhecimento para conseguir operar com lógica. Faz todo sentido. Mas olha só, os conceitos não são ideias telepáticas que flutuam invisíveis entre as mentes das pessoas. Não, definitivamente não. Um nódulo de conhecimento precisa de uma âncora no mundo físico. Ele precisa de som, de letras no papel, de uma forma que a gente possa processar com os sentidos, né? Exato. E é na busca por esse corpo físico que chegamos à segunda porta, a dimensão linguística. Aqui o foco se volta inteiramente para a roupagem da palavra. A dimensão linguística trata o termo puramente como um signo da linguagem natural. Roupagem, gostei. E o postulado mais radical da TCT, para a época, foi afirmar que, estruturalmente, não há diferença alguma entre uma palavra coloquial e um termo hiperespecializado. Sério? Nenhuma diferença? Nenhuma. Ambos são submetidos de forma implacável às mesmas regras morfológicas, ou seja, como a palavra é formada ali a partir de radicais e sufixos, e as mesmas regras sintáticas, aquelas que ditam como a palavra se comporta dentro de uma frase. Peraí, vamos garantir que isso fique bem claro. Quer dizer que do ponto de vista do DNA da linguagem, não tem distinção. Não tem. Se a gente pegar a palavra casa, sendo usada em uma conversa de bar sobre onde passar o final de semana, e a palavra casa, escrita num documento jurídico densamente técnico sobre posse de propriedades. Elas vestem exatamente as mesmas roupas estruturais. Sem tirar nem pôr. Ambas possuem 4 letras, 2 sílabas, funcionam como substantivos
e seguem a mesma regra de pluralização no nosso português. Caramba! A visão linguística desmistifica completamente o jargão técnico. Ele não é uma entidade alienígena que desceu de uma nave espacial acadêmica com leis gramaticais próprias, sabe? É só mais uma palavra. É um cidadão absolutamente comum do vocabulário que calhou de ser convocado para realizar um trabalho muito específico. E isso não vale a pena apenas para palavras isoladas, vale também para fraseologias inteiras. Fraseologias seriam aqueles blocos de palavras que andam sempre juntos? Exatamente, como a expressão corpo celeste. Corpo celeste, tá. A sintaxe obedece à regra normal da língua. Um substantivo seguido de um adjetivo. Qualquer falante do português sabe construir essa estrutura. Mas dentro do mapa cognitivo da astrofísica, esse bloco funciona como uma unidade indivisível. Ah, entendi. Não é qualquer corpo que está no céu. Exato. Um corpo celeste não é apenas um corpo qualquer que por acaso está no céu. É um conceito amarrado à gravidade, a órbitas e à massa espacial. O DNA linguístico é trivial, mas a função é super complexa. E aqui chegamos ao grande mistério desse processo. É aqui que a coisa fica realmente interessante. Vamos lá. Se a estrutura linguística de um termo especializado e a de uma palavra coloquial são idênticas, se as roupas são as mesmas, o que desencadeia a mágica da transformação? A faísca, né? Isso. O que ativa aquele nódulo de conhecimento lá da primeira porta e faz a palavra do dia a dia vestir o jaleco de cientista. O que as fontes apontam como a resposta definitiva para isso é a dimensão comunicativa ou pragmática. A terceira porta! A terceira porta da Cabret. E essa é a essência pulsante de toda a teoria. Uma unidade lexical só se torna plenamente um termo através da ação humana no momento do discurso. Ou seja, depende da gente. Totalmente. Não existem termos dormindo magicamente nas páginas de um dicionário aguardando reconhecimento. A ativação ocorre por meio de 3 engrenagens simultâneas. Quais são? As intenções de quem emite a mensagem, o contexto específico da situação e a identidade das pessoas envolvidas na troca daquela informação. Pensando nessa dinâmica da ativação pragmática, é quase como o projeto elétrico de um ambiente, não acha? Como um projeto elétrico. Pensa comigo, a fiação embutida nas paredes representa a dimensão linguística. A gramática e as letras já estão lá, invisíveis, mas estruturadas. Tá, tô acompanhando. A lâmpada rosqueada lá no teto é a dimensão cognitiva, aguardando com seu conceito. Mas o ambiente permanece às escuras. O que falta é alguém com um propósito específico para iluminar a sala. Nossa, e o contexto situacional atua como o dedo que aperta um interruptor. Exato. No instante em que ocorre a comunicação com um propósito delimitado, a eletricidade flui e acende a lâmpada do significado especializado. Se conectarmos isso ao panorama geral, o habitat natural do conhecimento não é a lista morta de um glossário. É o texto especializado circulando socialmente entre os humanos. Voltando ao exemplo da palavra casa. Na conversa de bar, o interruptor acende uma luz amarela e aconchegante. O local onde se dorme. Mas quando essa mesma palavra, com o mesmo DNA linguístico, é pronunciada por um juiz durante a leitura de uma sentença, o contexto pragmático aperta o interruptor com força. A sala se ilumina com a noção estrita do direito civil de bem inviolável, trazendo junto toda uma avalanche de normas, restrições e garantias legais. E isso resolve um problema enorme que atormentava a antiga teoria geral da terminologia. A polissemia. Que é quando uma palavra tem vários significados, né? Isso. Os teóricos mais antigos viam a polissemia como uma falha geológica da linguagem, um defeito que causava confusões. A lente pragmática de Cabret prova que, pelo contrário, essa flexibilidade é a maior demonstração da economia e da vitalidade da inteligência humana. Os artigos trazem um exemplo fascinante sobre isso com a palavra cromático. O exemplo do cromático é excelente. Muito bom. Porque se o interruptor for acionado dentro de uma sala de conservatório musical, a intenção pragmática acorda uma constelação inteira ligada a escalas, semitons e harmonias. Perfeito. Mas a mesma exata palavra, pronunciada em um laboratório de biologia celular, acorda um mapa cognitivo totalmente diferente,
voltado para genética, cromossomos e coloração de tecidos microscópicos. É a mesma fiação elétrica gerando luzes de frequências completamente distintas. A intenção de quem fala dito que o termo significa. E o grau de especialização também varia de acordo com quem está escutando, sabe? Se um neurologista explica uma condição para outro neurologista, o interruptor é acionado na potência máxima, ativando toda a complexidade do mapa conceitual. É de especialista para especialista. Isso. Mas se o mesmo médico explica a mesma condição para um paciente leigo, a intenção pragmática suaviza a carga do termo. Ela traduz o conhecimento estruturado para algo mais acessível. O emissor, o receptor e o contexto moldam aquele poliedro em tempo real. O que nos leva ao ápice do nosso debate de hoje. Passamos pelas 3 portas, mapeamos os conceitos na dimensão cognitiva, analisamos a roupagem estrutural na dimensão linguística e vimos como a intenção humana aperta o interruptor na dimensão pragmática. Exatamente. As 3 portas. Mas como esse edifício teórico se sustenta no cenário atual? A gente está vivendo a explosão da inteligência artificial generativa, de sistemas que geram dezenas de parágrafos sozinhos em segundos. Os relatores recentes sobre os LLMs servem como o teste de estresse mais formidável que a teoria da Cabré já enfrentou. A arquitetura desses modelos de linguagem é baseada em probabilidade estatística numa escala simplesmente colossal. Gigantesca. E o que essas IAs fazem de forma assombrosa é dominar a segunda porta, a dimensão linguística. Elas são mestres da gramática. Mestres absolutos. Elas mapeiam como as palavras se atraem morfológica e sintaticamente. A máquina consegue instalar a fiação elétrica de uma mansão inteira em milissegundos, gerando textos que fluem com uma naturalidade e coesão gramatical extrema. O problema começa nas outras portas, né? Pois é. Porque as máquinas não têm o mapa das constelações e certamente não têm intenção humana. O que nos traz de volta aquela alucinação cômica do início sobre o Império Romano e a internet. Sim, a alucinação perfeita. Linguisticamente, a resposta gerada pela máquina era uma obra de arte da gramática e da coesão textual. Contudo, do ponto de vista da dimensão cognitiva, a IA falha espetacularmente. O modelo não possui um nódulo verdadeiro para a internet ancorado numa cronologia rígida de espaço e tempo histórico. Uma cronologia que, logicamente, proíba a coexistência da internet com Júlio César. Não faz sentido nenhum no mundo real. Exato. A rede conceitual da máquina não está fundamentada na realidade física do tempo. E mais grave ainda, na dimensão pragmática, a máquina opera completamente no escuro. Fica tateando. A inteligência artificial não possui o desejo intrínseco de comunicar uma verdade factual. A única intenção do algoritmo, que é desprovido de consciência, é calcular estatisticamente qual é a próxima palavra mais provável com base nos bilhões de textos que ele consumiu no treinamento. Então, o que tudo isso significa? Essa explicação mecânica lembra imediatamente aquele famoso experimento mental do filósofo John Searle, conhecido como paradoxo da sala chinesa, que também figura com destaque nos nossos materiais. A sala chinesa. Isso levanta uma questão importantíssima. Para ilustrar o abismo entre parecer inteligente e compreender de fato, o Searle propôs um cenário bem instigante. A premissa do Searle coloca uma pessoa que não fala uma única palavra de chinês trancada dentro de uma sala. E essa pessoa tem caixas repletas de símbolos chineses e um manual de regras extremamente detalhado. Um manual escrito na língua nativa dela, né? Exatamente. O manual instrui como combinar as formas dos símbolos se um determinado desenho for apresentado. E o processo acontece de forma quase burocrática. Alguém do lado de fora da sala escreve uma pergunta em chinês num pedaço de papel e desliza por debaixo da porta. A pessoa lá dentro olha os traços desconhecidos, consulta o livro de regras, monta uma sequência de outros símbolos que parecem se encaixar perfeitamente e devolve a resposta por baixo da porta. E para quem está do lado de fora lendo, a resposta faz tanto sentido gramatical que é impossível não jurar que existe um fluente em chinês lá dentro.
É a ilusão perfeita. O experimento da sala chinesa isola de forma brilhante a diferença entre manipular a sintaxe e compreender a semântica. A pessoa na sala executa uma manipulação sintática formidável, ou seja, ela domina a segunda porta de Cabret. A porta linguística. Isso. A gramática e as regras de posição lexical estão sendo cumpridas rigorosamente. Mas não há qualquer entendimento do significado dos símbolos, o nódulo cognitivo não existe. E mais crítico ainda, a pessoa não tem nenhuma intenção social ou pragmática com aquela resposta. Ela não quer convencer ninguém de nada. Não. Ela não está argumentando, persuadindo ou alertando. Ela está apenas executando instruções cegamente. A IA que afirma que os romanos usavam redes sociais está exatamente dentro dessa sala trancada, não é? O algoritmo emula a roupagem da palavra com uma precisão assustadora, mas o interruptor do significado verdadeiro permanece intocado. O intocado. Aquele interruptor que só é acionado por quem vive as consequências sociais, morais e físicas de um conceito no mundo real. O computador não sente o peso de uma casa como um bem inviolável quando escreve um documento jurídico automatizado. De jeito nenhum. Ele apenas alinha estatisticamente a palavra casa perto da palavra mandado, porque os dados mostraram que elas costumam aparecer juntas. É muito louco pensar nisso. E a consequência direta de tudo isso é a necessidade urgente de reavaliar o papel de quem lê em uma sociedade saturada de textos artificiais. A responsabilidade muda de lado. Totalmente. O que o letramento moderno passou a exigir não é apenas a decodificação de letras, mas a vigilância sobre o contexto. A máquina consegue forjar perfeitamente a aparência da especialização científica. Resta à inteligência humana agir como o validador definitivo das dimensões que a máquina ignora. Nós somos a garantia. Nós somos o último filtro do significado. O fardo de atestar se as afirmações fazem sentido na rede cognitiva do mundo real recai exclusivamente sobre quem consome a informação, e investigar qual é a verdadeira intenção pragmática por trás da publicação daquele conteúdo também. É uma constatação que muda drasticamente a forma como a gente aborda novos aprendizados. Para desbravar qualquer material espinhoso e complexo hoje em dia, seja um balanço financeiro obscuro ou um laudo médico amedrontador, o caminho exige dominar a mecânica dessas 3 portas simultaneamente. Sem dúvida. O primeiro passo é o cognitivo. Enxergar além da palavra e tentar desenhar o mapa estrutural para entender onde aquele conceito mora na hierarquia daquela ciência. O segundo é o linguístico, desmistificar o jargão. Lembrando que a roupagem, o DNA e a gramática daquele palavrão técnico são regidos pelas mesmas regras do nosso português cotidiano. Não precisa ter medo da palavra. Exato. E o terceiro passo, que dá a cartada final, é o comunicativo. Analisar as intenções invisíveis, o momento histórico e as relações de poder ou de instrução que fizeram com que aquele termo fosse ativado exatamente daquela forma, naquele momento. Perfeito. Porque sem essa leitura tridimensional, as palavras correm o risco de voltar a ser meros desenhos em um papel jogado por baixo da porta de uma sala trancada. E a aplicação dessa lente de Cabret tem um efeito profundo para quem estuda, viu? Quando a gente se confronta com um jargão em uma área desconhecida, a frustração inicial geralmente surge da ilusão de que o vocabulário é uma barreira alienígena impenetrável. É aquela sensação de que não nasci para entender isso. Pois é, mas ao internalizar a dimensão comunicativa, fica claro que aqueles termos difíceis são, no fundo, palavras comuns que receberam uma missão provisória de uma comunidade de especialistas. Desvendar essa missão pragmática é, essencialmente, a chave mestra para aprender qualquer disciplina estruturada. Essa quebra de barreiras empodera incrivelmente o intelecto de qualquer pessoa. E para encerrar este percurso pelas engrenagens invisíveis do conhecimento, tem uma reflexão que transcende os textos e as tecnologias que a gente analisou hoje. Manda. Ficou claro que os conceitos mais rígidos, as bases da comunicação técnica e científica, só adquirem sua estabilidade e seu significado pleno
através da interação social humana à porta pragmática. Aham. A provocação que fica latejando no ar para quem escuta a gente é a seguinte: se a linguagem que sustenta a objetividade da ciência depende tão profundamente do contexto cultural e social em que é ativada, o que acontece com a ciência imutável quando a sociedade ao redor dela passa por rupturas tectônicas em seus valores e intenções? Nossa, essa é pesada. Será que os mapas fundamentais do conhecimento realmente se alteram nessas épocas de crise? Ou nós apenas trocamos os interruptores e passamos a iluminar velhas constelações com lentes completamente novas? O mapa, no fim das contas, nunca é o território por inteiro. A exploração teórica continua. Até a próxima imersão.